Fala comigo, Cast FC, torcedor do esporte. O técnico Daniel Paulista foi apresentado nesta quarta-feira, dia 11, e foi perguntado sobre o Matheus Alexandre, se ele poderia voltar, se não poderia, se ia ter algum destino. E olhe, não sei se a resposta vai lhe agradar não, viu? Trago aqui o vídeo dessa pergunta feita na coletiva de apresentação do técnico Daniel Paulista. Depois que você deixar o seu like, deixa o teu joinha, deixa o teu like. Quanto mais curtidas esse conteúdo tiver, mais o YouTube vai recomendar os vídeos do Cast FC para outras pessoas. Então, dá essa moral pra gente, tua curtida faz a gente crescer. Se inscreve, já somos mais de 115 mil inscritos aqui no nosso canal. Ativa o sininho, seja membro. R$ 4,99. Por R$ 4,99 você pode ser membro do Cast FC e contribuir financeiramente com o nosso projeto. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. 11 de junho, quarta-feira, o técnico Daniel Paulista, que chegou na terça, dia 10, popularmente conhecido como ontem, chegou no Recife e hoje foi apresentado à imprensa, concedeu uma entrevista coletiva ao lado do presidente Yuri Romão. E uma das perguntas feitas ao Daniel Paulista foi relacionada ao Matheus Alexandre, lateral direito, vindo do Cuiabá, custou 9 milhões de reais, não entregou aquilo que se esperava, o torcedor pegou um ranço, um asco imenso do Matheus Alexandre. E aí, ao ser questionado sobre isso, vale lembrar que o Matheus Alexandre está afastado, tá? O Sport estava aí procurando um novo clube para ele, ele passou uns dias lá em Paris, deve ter ido sondar o PSG sobre uma oportunidade na lateral direita. Então o Matheus Alexandre, ele pode ter sobrevida no Sport, baseado nessa resposta do técnico Daniel Paulista na sua coletiva de apresentação. Vem comigo aqui. O e-mail dessa questão, se o Matheus Alexandre, que ele estava fora dos planos do Sport, se ele pode retomar contigo, já que ele ainda não tem destino até o momento. Obrigado. Não, é aquilo que eu falei, eu acho que nesse momento é uma página em branco para todos os atletas. Todos, independente se houve investimento, se não houve investimento, mas se for um ativo do clube, está com um contrato com o clube, todos vão ser respeitados, todos vão ser trabalhados da mesma forma e dentro dos treinamentos vão ganhar sua condição de jogo ou não. Então, você citou alguns nomes, talvez, há sempre uma expectativa por causa do investimento, em alguns atletas. Mas eu, como treinador, vou trabalhar todos da mesma forma, de uma maneira igualitária para todos. O Matheus Alexandre faz parte do clube, é um ativo do clube, vai estar trabalhando como qualquer outro atleta na busca do seu espaço, como todos os outros, e será avaliado diariamente, será estimulado, será trabalhado para que possa evoluir. Aquilo que eu disse, nós temos grandes jogadores dentro do nosso elenco, jogadores que têm serviços prestados ao próprio clube, ou a outros clubes das suas carreiras, e nós não podemos simplesmente chegar e ir descartando, o fulano jogou bem, serve, jogou mal, não serve. Não, o futebol não é assim. Acho que o futebol é um futebol de resiliência, de insistência em muitos momentos, de análise de outros, de características de atletas. Então, é uma página em branco para todos, Então, todos vão ser trabalhados a partir da próxima sexta-feira, para que possamos ter um grupo cada vez mais forte na busca pelos resultados. Tá aí. Essa foi a resposta do técnico Daniel Paulista acerca de uma possível sobrevida do Matheus Alexandre no Sport, já que ele ainda não rumou para nenhum outro clube. Vale lembrar que o Matheus Alexandre, além de ter custado os 9 milhões que custou, é um jogador que assinou um contrato de apenas 4 anos, Então o vínculo dele com o Sport vai até o final de 2028. Ele vai ter que devolver ou esportivamente ou financeiramente aquilo que o Sport investiu nele. O Daniel Paulista, ele fala algo que é curioso. Ele diz assim, com a minha chegada para os atletas é uma página em branco. Certo, pode ser uma página em branco. E detalhe, o Daniel tá certo de pensar dessa forma porque ele está chegando agora. É uma página em branco em relação a ele, e ele tem um trabalho também de recuperar atletas. Até porque muitos investimentos foram feitos, 60 milhões em elenco, em contratações.
Mas o que ele precisa também ponderar é que antes do Daniel Paulista chegar, houve esporte antes do Daniel Paulista. Então, pode ser uma página em branco para os atletas em relação a ele, mas não é em relação à torcida. Porque, se for por isso, o Antônio Oliveira fez a mesma coisa. Na estreia dele, colocou Matheus Alexandre e Carlos Alberto, dois dos jogadores mais criticados do esporte no ano, e só fez piorar o sentimento do torcedor em relação aos atletas. Então, o Daniel tá certo em pensar dessa forma, mas ele não pode esquecer de que houve vida antes de Daniel Paulista. E nesta vida pré-Daniel Paulista, Matheus Alexandre e Carlos Alberto e alguns outros atletas despertaram o pior dos sentimentos vindo dos torcedores em direção aos atletas. Então, cabe a ele avaliar aí nesse recesso. O elenco se reapresenta nessa sexta-feira, dia 13 de junho. Ele vai ter aí basicamente um mês até o próximo jogo do Sport no Campeonato Brasileiro contra o Juventude, né, depois da parada do Mundial. Mas página em branco em relação a ele, mas não é em relação ao clube, em relação à torcida. Então, o Daniel vai ter que ponderar bem aí a sua avaliação sobre os atletas. Essa câmera hoje está de sacanagem comigo. Essa sua relação aí com os atletas. E assim, se ele conseguir recuperar tanto o Carlos Alberto como o Matheus Alexandre, excelente, né? Para o esporte é um sonho, né? Já que investiu pesado na contratação desses dois atletas. E não só neles, né? Porque, por exemplo, o esporte pagou mais de 4 milhões para contratar, em definitivo, o Fabrício Domingues. E ele, esse ano, ainda não entregou. O Rivera, maior contratação da história do esporte, também não está entregando, porque o esporte coletivamente não está entregando, então fica difícil individualmente os atletas se destacarem. Mas são 60 milhões investidos em reforços e que não se viu basicamente nada desse valor voltar em ganho esportivo para o Leão. Então vamos ver qual a mágica que o Daniel Paulista vai conseguir fazer com esses atletas aí. Deixa eu falar da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do Cash FC, pode ser sua Bet também, tem link na descrição deste vídeo. Escaneia esse QR Code, faz teu cadastro, põe o código Cash FC e joga tranquilo, joga na boa, joga à vontade, mas joga com responsabilidade. A Bet Nacional é uma plataforma de entretenimento e é destinada a maiores de 18 anos. Eu vou falar também da Unibra, o melhor centro universitário do Nordeste. Inscrições abertas para o vestibular 2025.2, escaneie esse QR Code e faça sua inscrição. O vestibular pode ser feito de forma remota ou presencial. E você, que for portador de diploma, nem de vestibular precisa. Apresenta diploma, tá suave, tudo certo, tudo tranquilo. Já curtiu esse vídeo? Ainda não? Faz isso agora. Deixa o teu like, se inscreve, ativa o sininho, seja membro. Cola na gente nas redes sociais. E até a próxima. Tamo junto. Fala comigo, Cash FC. Tchau, tchau.